Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Luísa Alves, que foi vice-presidente executiva da Lifung Sourcing entre 1996 e 2017, uma empresa global de gestão de cadeias de abastecimento, ou em inglês supply chain, com sede em Hong Kong, cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong entre 1973 e 2020 e conhecida por conectar fabricantes, principalmente na Ásia, com grandes marcas e retalhistas internacionais. A Lifung foi fundada em 1906, na cidade de Guangzhou, China, e começou como uma pequena empresa que exportava porcelana, seda e artesanato chinês para o mercado ocidental. Num curto espaço de tempo, tornou-se referência mundial em sourcing, produção e coordenação entre fábricas asiáticas e marcas ocidentais. Luísa, ao longo da sua carreira profissional, trabalhou em marketing para a indústria cosmética, foi comercial em empresas de sourcing para os mercados alemão e inglês, integrou a equipa da Lifung Portugal como Senior Manager de Merchandising e, de seguida, a Lifung Hong Kong como Vice-Presidente, Vice-Presidente Sénior e Vice-Presidente Executiva, empresa onde permaneceu por 20 anos. Hoje, trabalha como consultor em sourcing, ajudando clientes e marcas que procuram produção em Portugal. Luísa, bem-vinda ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa dos Mestres do Negócio. Obrigado, Luísa. A Lifung tornou-se referência mundial em sourcing em várias unidades de negócio, tais como o têxtil, o vestuário, bens de consumo, e seguia um modelo chamado Asset Light, ou seja, não possuía fábricas e ajudava grandes retalhistas a responder a modelos de negócios das famosas modas rápidas ou fast fashion, volumes de encomendas enormes e prazos de entregas muito curtas. Luísa, é com a introdução deste gigante em cadeias de distribuição, trading e logística que te faço a primeira pergunta. Entraste para a empresa em 1996. Qual foi o teu percurso profissional que te permitiu integrar este gigante asiático de cadeias de distribuição? Eu, anteriormente, na minha vida anterior à Lifung, tinha já trabalhado em 2 escritórios de compras no Porto, um mais ligado a clientes alemães, uma vez que eu falava alemão, e depois geri também um escritório de uma empresa alemã que tinha escritório no Porto, portanto tinha alguma experiência no mercado, e daí a Lifung, através de conhecimentos que eu tinha lá, de me terem vindo procurar se eu estava interessado no desafio, e entrei para a Lifung Portugal. Como é que descreves os teus primeiros dias depois de teres passado a Lifung Portugal para os escritórios de Hong Kong, num grupo deste tamanho e no continente asiático? Bom, eu mesmo antes de ter mudado para Hong Kong, ia 2 vezes por ano a Hong Kong às conferências que a empresa organizava, onde juntava todos os escritórios e onde se discutiam estratégias, etc. Portanto, comecei a ver qual era a verdadeira dimensão que não se tinha quando estava num escritório como Portugal, que era um escritório pequenino comparado com o resto. Portanto, foi uma lufada de ar fresco, quando se vem de empresas pequeninas, numa dimensão regional, para uma empresa com a dimensão internacional como a Lifung Hong Kong e, sobretudo, com a sede. Portanto, quando fui convidada para ir trabalhar para a sede em Hong Kong, foi, de facto, uma mudança radical. Qual foi o desafio que te lançaram quando tu te mudaste para os escritórios de Hong Kong? Bom, o desafio na altura foi, como a Lifung começou nessa altura a fazer aquisições, portanto, para, digamos, crescer, e tinha feito uma aquisição de um buying office, portanto, um escritório de um cliente alemão que tinha escritórios na Ásia, ou escritório próprio, e a Lifung fez essa aquisição. E convidaram-me para ir para Hong Kong para ajudar na integração das equipes que vinham desse escritório e que trabalhavam maioritariamente com a Alemanha, e, portanto, os meus conhecimentos de alemão e do mercado foram importantes para o convite que me fizeram para ir para Hong Kong. A Lifung era muitas vezes invisível para o consumidor final, uma vez que o produto chegava às lojas com a marca do cliente e não com a marca Lifung. Falando na vossa gama de produtos ou serviços, o que é que a tua unidade de negócios vendia? Eu sempre estive ligada ao vestuário, calçado e depois na Ásia também muito com acessórios. Portanto, era vestuário, homem, senhora, criança, e calçado e acessórios. A Lifung, ao longo dos tempos, foi introduzindo uma série de serviços que oferecia aos seus clientes, como a parte das fábricas, a parte da supervisão, a parte de serviços de design.
Com que frequência é que tu viste esta introdução de novos serviços no mercado? Era uma coisa feita anualmente, com base no que os clientes pediam? Como é que era o processo? Portanto, a Lian Fung trabalhava num sistema que eu acho que tu conhecias também, que era os orçamentos feitos a 3 anos. E nesses orçamentos, quando se faziam os orçamentos, os 3-year plans, digamos que se fazia um brainstorming do que é que era preciso fazer para o mercado e qual era a evolução que os mercados a nível mundial tinham, o que é que era necessário oferecer, tanto oferecermos às nossas fábricas como oferecer aos nossos clientes. E daí veio a necessidade de auditorias por uma questão de responsabilidade social, vinha os serviços de design, porque muitas fábricas não tinham design, portanto era necessário dar-lhes alguma ajuda nessa área. E depois também, mais tarde, veio o financiamento, onde havia clientes que não poderiam pagar a pronto, então a empresa oferecia esses serviços. Também de financiamento. Mas isso foi evoluindo com o mercado, não é? Com aquilo que o mercado ia necessitando, com aquilo que se via como necessário para, digamos, incrementar o negócio. Olha, eu lembro que nós conhecemos em 2012, acho que foi na altura foi nos Estados Unidos, no MIT, foi, não era? Exatamente, em Boston. Em Boston, onde se fazia uma série de roleplays e de programas para gestores, neste caso, vice-presidentes séniores. E uma delas era como é que iremos lidar com os mercados atuais e com os mercados futuros. Portanto, neste ponto da definição do mercado, como é que vocês definiam o vosso mercado-alvo? Ou seja, quem podia e quem não podia ser o vosso cliente? É assim, o nosso mercado era o mundo, de facto. Não é? Dentro dos clientes, portanto, tudo o que fosse marcas e traders dentro da nossa área, que seria o vestuário, mas seria também hard goods, brinquedos, sei lá, o que quer que fosse. Portanto, fazia-se um approach a esses clientes, embora os clientes vinham naturalmente à Lian Fung, uma vez que a Lian Fung, com todo o seu historial e com a sua história, era muito conhecida. Portanto, eu acho que a primeira porta onde uma marca ou um cliente ia bater era a Lian Fung. A seguir podia ser se encaixar ou não encaixar. Mas, enfim, o approach era feito a maior parte das vezes pelos clientes e não pela Lian Fung. Embora a Lian Fung tivesse algumas ações de marketing com pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou no resto da Europa para ir bater à porta de alguns clientes que talvez estivessem um bocadinho renitentes pelo facto da Lian Fung ser uma empresa muito grande e terem um bocadinho medo do gigante. Com o tamanho da empresa, com o tamanho do grupo e com os serviços e produtos que oferecia, o grupo era líder do vertical de sourcing. Com o tempo que tu permaneceste no grupo, quem eram ou em que verticais é que tu vias que poderia estar alguma concorrência? A concorrência era, em primeiro lugar, a existência de escritórios próprios de alguns grandes clientes que tinham na Ásia escritórios próprios, em vez de contratarem uma Lian Fung, tinham escritórios próprios. E foi aí que se fizeram algumas aquisições, como essa o que eu integrei, das empresas dizerem, ok, vamos fazer o nosso foco noutras áreas e vamos entregar o sourcing a uma empresa que só faz sourcing, em vez de termos as nossas próprias pessoas na Ásia ou na Turquia ou em Portugal. E então essa era digamos, uma das formas. Alguns clientes mais pequenos, que compravam coisas mais pequenas ou um produto mais específico, poderiam se sentir na Lian Fung um bocadinho perdidos. Então, iam para outras agências mais pequenas. A Lian Fung era a maior, porquê? Porque poderia oferecer aos clientes produções em Portugal, na Turquia, na Itália, no Bangladesh, no Paquistão. Portanto, tinha uma variedade muito grande de oferta em termos de mercados que podia cobrir. Por isso não tinha muitos concorrentes. Portanto, os concorrentes eram empresas menores. Para além do tamanho, para além de poder ter acesso a fábricas no mundo inteiro e todos estes pontos que falaste, havia mais alguns entraves principais à entrada de novos competidores que tu achas que permitiu à Lian Fung ser líder de mercado durante todos estes anos? Eu acho que a razão principal pela qual a Lian Fung se manteve durante muitos anos como o maior era pela diversidade de produto e de mercados que podia oferecer aos clientes. E, portanto, quando se é um cliente grande, precisa desses mercados. Para as marcas mais pequeninas, não era tão importante, porque para que irmos para uma Lian Fung que me oferece 20 países de produção, quando eu só preciso de um? E então aí iriam para outros caminhos e não para a Lian Fung. Embora a Lian Fung tivesse alguns clientes que só compravam em Portugal ou só compravam na Turquia.
Olha, Luísa, ainda falando de clientes, a empresa trabalhou historicamente com alguns dos maiores retalhistas e marcas de modas internacionais, tal como a Calvin Klein, a Tommy Hilfiger, a H&M, a American Eagle, Abercrombie & Fitch, Gap, Marks & Spencer, entre outras. E geriu marcas que foi adquirindo, incluindo a Gibbs & Hawkes, Ferragamo, Cerruti, Durban, empresas tidas pela empresa Trinity Li & Fung, adquirida pelo grupo Rui em 2017, a LF Logistics, que foi adquirida pela Maersk em 2023, e o Circle K, que foi adquirido pela Couche-Tard em 2020. Quem eram os vossos clientes? A quem é que vocês vendiam? Bom, nós vendíamos a muita gente. E eu prefiro não dizer nomes, mas sim tipos de clientes. Nós tínhamos desde os supermercados, os hipermercados, muitos department stores e marcas de moda, de streetwear, até marcas um pouco mais altas. Portanto, era médio-alta, a gama era médio-alta, embora tivéssemos também, digamos que a massa era muito também para os department stores e para os hipermercados. Sabendo que cada ano variava, podes-nos dizer em média quantos clientes é que vocês tinham em carteira e que geriam anualmente? Isso dependia muito dos business units, portanto, das unidades de negócio. Na minha unidade de negócio, eu acho que tinha, em média, entre 20 a 25 clientes. E em relação a duas métricas, e se puderes responder, 2 pontos. Um deles é o custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto é que vos custava adquirir um cliente, e o segundo era o valor de vida de um cliente, ou seja, quanto tempo eles ficavam convosco e quanto, a nível de volume de negócios, é que, em média, um cliente vos trazia para a tua unidade de negócio. Como eu tinha uma variedade muito grande de clientes, ou seja, clientes mais pequenos e clientes maiores, portanto eu tinha clientes que poderiam comprar $1 milhão com a Li & Fung, como tinha clientes que compravam 30, 40, 50 milhões. Portanto, era muito variável. Tinha-se sempre um contrato, um Buying Agency Agreement, onde se definia o volume de negócios que estava previsto fazer e a FIC, o fixe, portanto, a comissão que se cobrava por esse tipo de negócios, qual era o tipo de produto, e se as coisas corressem bem, normalmente a ideia era o cliente crescer connosco. Nós ajudarmos o cliente a ir para outros mercados, a procurar outros produtos, para que pudesse crescer também connosco. Com todos os serviços que vocês iam incorporando anualmente, ou no período que vocês iam lançando no mercado, vocês tinham parceiros de negócios estratégicos que vos ajudavam a fazer a entrega desses serviços, ou tudo aquilo que vocês proporcionavam aos vossos clientes era feito por unidades de negócios existentes ou unidades de negócios novas da Li & Fung? Havia as duas versões. Havia unidades de negócio que iam sendo criados, como era, por exemplo, tudo que tinha a ver com sustentabilidade. Havia um departamento dentro da empresa que oferecia esse serviço. Tínhamos serviços partilhados, por exemplo, de design, que serviam a múltiplas unidades de negócio, a minha e outras também. E havia outras unidades maiores que tinham os seus próprios designers, que tinham os seus próprios auditores, etc. Portanto, havia várias formas de oferecer isso. Portanto, normalmente, quando era suficientemente grande, tinha esses tipos de serviços incluídos na unidade de negócio. Contemplando o tópico estratégia de preços, como é que vocês escreveriam os preços dos serviços em relação à concorrência? Ou à concorrência que poderia existir? Eram mais altos? Eram em média? Eram mais baixos devido ao volume de negócios que vocês proporcionavam? Como é que vocês estavam dentro do mercado? Portanto, eu acho que nós estávamos dentro do mercado igual aos outros, ou seja, os nossos preços dos serviços eram muito parecidos, embora os preços variassem muito. Evidentemente que se um cliente comprava 1 milhão, tinha que ter um preço superior a quem comprava 100 milhões. Portanto, à medida, normalmente, os nossos contratos previam isso. Tinham um escalonamento e ia diminuindo a comissão à medida que o negócio ia aumentando. Um dos motos da Li & Fung era, para cada dólar gasto em clientes, tinham de receber o dobro, ou seja, para cada dólar gasto, tinham de receber $2 do cliente. Exato. Qual foi o volume de negócios, aquilo que podes partilhar da tua unidade de negócios, e como é que era o crescimento ao longo dos anos que lá estiveste? Pronto, o meu negócio foi crescendo, enfim, com as aquisições e com as diferentes posições que eu fui tendo. Portanto, fui crescendo também o meu negócio. Comecei em Portugal e tinha um negócio
entre 10, 12 milhões, que eu fazia com os meus clientes em Portugal. Quando passei para Hong Kong, passou para 50, 60, até o último ano que tive, estava à volta dos 500 milhões de dólares de negócio que a minha equipa gerava, não é? E, portanto, foi crescendo à medida que vieram novos clientes e que as coisas foram evoluindo e que os clientes foram crescendo connosco. Tivemos muitos clientes que começaram connosco a fazer 200 mil dólares e que terminámos a fazer 20 milhões. Portanto, tivemos alguns casos de sucesso nesse caso. E olhando para os últimos 2, 3 anos, quais eram as 2 ou 3 principais categorias que geravam os maiores volumes de negócio dentro da tua unidade de negócios? Sempre foi o vestuário. A categoria sempre foi o vestuário, sempre foi mais senhor e depois homem e criança. Sim, sempre foram as categorias que mais se vendiam, não é? Olha, em relação ao foco comercial, como é que vocês distribuíram o foco de negócio entre a aquisição de novos clientes ou vender mais serviços, produtos, tentar puxar mais volume de negócios dos clientes existentes? Como é que vocês faziam esta gestão em relação à faturação que vocês tinham anual? Pronto, isso era o equilíbrio que uma pessoa como eu tinha que fazer, não é? Isso estava previsto nos nossos planos que fazíamos a cada 3 anos e eu tinha que fazer esse equilíbrio entre ir contactar novos clientes ou seguir uma indicação que alguém tinha dito, ir fazer um pitch a um cliente novo, mas ao mesmo tempo, digamos que acompanhar os clientes existentes, fazer business reviews com eles 2 vezes por ano, visitar os clientes, levar as minhas equipes a visitar os clientes, ver o que é que o cliente precisava, como é que ele estava a vender, como não estava a vender, e ao mesmo tempo ver o que é que havia no mercado e como é que eu ia, digamos, falar para um cliente novo que não conhecia a linha de fungo ou que nunca tinha estado na linha de fungo. Falando ainda de clientes, contactar, conversar, comunicar com os vossos clientes. Como é que vocês faziam o vosso marketing, quer para clientes existentes, quer para novos clientes que eventualmente passaram a fazer parte da vossa carteira de negócios? Pronto, havia clientes grandes que eram contactados pelo board, pelos presidentes e os diretores, que faziam o primeiro approach dos clientes, apresentavam a linha de fungo e depois passavam para nós para fazermos quando, enfim, o negócio estava mais ou menos encaminhado e contratos discutidos, e depois passavam para nós. Entretanto, com os que já existiam, era o manter aquela ligação que tem que se criar quando se quer manter um cliente, e tinha que haver empatia, conhecimento, de saber, de se interessar por aquilo que o cliente precisava, portanto, para manter em foco. Está a comprar na China, mas se calhar a China está cara, então vamos oferecer Bangladesh, porque não tem cotas e não tem taxas, etc. Portanto, tínhamos que estar sempre ativos para manter os clientes, enfim, interessados em continuar na linha de fundo. Olha, e se te lembras qual foi a campanha de marketing que vocês não tiveram os melhores resultados? E estamos a falar aquilo que te lembres, portanto, o que foi feito, os resultados obtidos ou as métricas utilizadas para vocês declararem essa campanha ou essas campanhas como as de maior sucesso. Eu, assim, de repente, não me estou a lembrar de nenhuma especificamente, mas houve campanhas que foram feitas, iniciadas pelo board e depois seguidas pelas unidades de negócio, que deram muito certo, outras nem tanto, porque, apesar de sermos os maiores, nem sempre tínhamos sucesso. Às vezes as coisas não corriam assim tão bem. E os clientes são, como é que é dizer, têm a liberdade de poder escolher, e alguns não escolhiam a linha de fungo. Portanto, também aconteceu. No tópico ou no ponto gestão de pessoas, em relação à tua unidade de negócios, às pessoas que tu tinhas contigo e às equipas ou às pessoas que tu recorrias para fazer com que o negócio corresse bem para os vossos vários clientes. Podes-me dar uma ideia do número de pessoas ou do número de equipas com que tu trabalhavas diariamente? Sim, eu tinha equipas, no final eu tinha equipas em 15 lugares diferentes, portanto em países diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, portanto, mas era importante neste negócio ter as pessoas certas, ou seja, pessoas que sejam boas a comunicar com os clientes, que soubessem bem inglês, porque sobretudo era a língua da empresa, e que conhecessem bem o mercado, conseguissem ter boas relações com as fábricas, porque isso era importante, e que conseguissem entender o que os clientes queriam. Portanto, todas as equipes tinham que ter uma mistura, uma equipa onde havia vários talentos,
não é? E os talentos, uns seriam aqueles que são mais para as fábricas, estes é mais para lidar com os clientes, este é mais controle de qualidade, este é mais back-office. Portanto, as equipas tinham todas que ter diferentes valências para ter sucesso com os clientes. Quantas business units é que a empresa tinha dedicadas ao sourcing? Tens alguma ideia? Não me recordo. Sei que tinha muitas mesmo. Muitas. Porque como tínhamos países diferentes e tínhamos, por exemplo, os Estados Unidos, onde havia equipas que só faziam um cliente. Por exemplo, posso dizer a Coles, que era o maior cliente da empresa, tinha várias equipas dedicadas só a esse cliente. Enquanto que na minha business unit, como eu tinha clientes de variados países e com volumes de negócios diferentes, as equipes eram, digamos que, multifuncionais e teriam que trabalhar com clientes maiores e clientes mais pequenos. Tu, quando entraste para o escritório de Hong Kong, em relação a qualificações ou skills ou em relação a pessoas, o que é que achaste que ou necessitarias de treinar muito rápido ou necessitarias de contratar para poderes estar na velocidade e entregar os resultados a que te predispuseste a entregar quando entraste no escritório de Hong Kong? Foi um desafio. O escritório de Hong Kong, pela mentalidade, as pessoas são bastante subservientes, sobretudo em relação a uma pessoa europeia. E, portanto, eu tive que fazer aí algum trabalho de tentar que eles se sentissem mais parte do negócio. E essa é uma das minhas formas de liderança, foi sempre fazer com que as pessoas se sentissem parte do sucesso. E na Ásia havia muitas pessoas que faziam aquilo que lhes era dito para fazerem. E aí eu tive que treinar um bocado as pessoas pensarem, serem proativas, irem para as fábricas, verem o que é que as fábricas faziam, trazer ideias, apresentar ideias, porque elas achavam que isso tinha que ser os chefes a fazer. Então eu treinei as equipas a fazer isso e com sucesso, posso dizer, porque estavam muito habituadas, sobretudo na aquisição que eu integrei, portanto na empresa que foi adquirida, com alemães, com chefes alemães, e pessoal chinês, portanto havia muito, era o senhor sim, e era com a assertividade também alemã, não é? Exatamente. Sim. Então eu acho que fui assim um bocadinho alofada de ar fresco no meio dos funcionários em Hong Kong. Olha, lidando com tantas equipas locais, equipas que trabalhavam junto de ti em Hong Kong e as equipas internacionais com quem tu lidavas todos os dias, para o teu negócio, o que é que era feito cara a cara e o que é que podia ser feito virtualmente? E outras funções que tu necessitavas de viajar para garantir que as coisas eram feitas da maneira que eram precisas ser feitas? Sim, há duas coisas que são importantes. Primeiro, é o que se faz localmente e, portanto, tem que ser feito pelas pessoas no terreno, de irem às fábricas, de contactar com as fábricas, e havia toda a comunicação que era feita digitalmente. Mas havia muito contacto com o cliente, com os compradores, com os designers, e fazíamos visitas regulares ao cliente. O cliente fazia visitas à China ou ao escritório em Hong Kong e as equipas faziam visitas também aos clientes. Comigo, normalmente. Fazíamos, pelo menos uma vez por ano, eu levava as equipas à Alemanha, à Finlândia, onde quer que fosse, para que elas vissem as lojas dos clientes, conversassem com os clientes na terra deles, que percebessem como é que as coisas são. Portanto, havia uma parte, digamos que é 50-50. É uma parte que é feita no terreno, que tem que ser feita, que é o seguimento das produções, os prazos de entrega, os controles de qualidade, essas coisas. E depois há o desenvolvimento, o aceder à informação do cliente, que tem que ser feito pessoalmente com o cliente, sim. E, portanto, em muitas conversas que eu, por exemplo, tive com os fundadores da empresa, com o Victor e com o William Fong, eles consideravam muito importante esta preservação, esta manutenção do contacto físico, do contacto cara a cara, lidando com parceiros e com clientes. Tiveste essa percepção ou achaste que, se calhar, com a evolução do tempo, a maior parte das interações poderiam ser feitas virtualmente? Não. Eu acho que isso nunca mudou. Evidentemente que com toda a tecnologia e com a evolução da tecnologia e com os Skypes e depois com o Teams e com todas essas coisas, havia muitas coisas que era mais fácil resolver do que escrever um e-mail. Ou um fax na altura, e depois um e-mail ou até um telefonema. Falando cara a cara, portanto, havia muita coisa que se conseguia resolver, mas nada como tomar café junto, ir almoçar junto e, portanto, conhecer melhor as pessoas. E na Lian Fung havia, como sabes, a política de que think big, act small. Portanto, nós somos grandes, mas
tínhamos que estar muito perto das pessoas e não como se fôssemos os maiores e nós sabemos tudo. Não, tínhamos que aprender uns com os outros e falando com os clientes e visitando os clientes e as fábricas também, aprende-se muito e consegue-se que o negócio flua de uma forma diferente. Tu há pouco falaste numa variedade de clientes em relação ao volume de negócios que traziam para a empresa. Como é que vocês faziam a alocação das equipas para clientes grandes e para clientes pequenos? Pronto, os clientes grandes normalmente exigiam também por contrato que terem pessoas dedicadas. Os clientes pequenos não poderiam fazer isso. Portanto, o que se fazia, e por uma questão de eficiência, tínhamos equipas que se especializavam em clientes mais pequenos e que faziam múltiplos clientes. E aí eu dividia, tu fazes tudo que seja senhora, tu fazes homem, tu fazes criança, mas para diferentes clientes. E nos clientes grandes não, tinha que haver gente dedicada, porque tinha que ser, pelo volume de negócios era necessário isso. Como é que tu gerias em relação à tua equipa o equilíbrio entre rentabilidade e retenção de talento, especialmente no mundo cada vez mais automatizado? Nas nossas equipas havia muito poucos, como é que se diz, saída de pessoal. Portanto, tínhamos equipas muito estáveis. Portanto, retiam os vossos empregados. Exatamente, havia uma retenção de pessoal grande, até porque na Lian de Fung, a Lian de Fung era a empresa onde toda a gente queria trabalhar. Porquê? Pelo acesso à informação que se tinha na empresa, pelas condições... Pelos clientes, pelos nomes dos clientes, pelos volumes de negócio. Dos clientes, pelo volume de negócios. Claro, por isso então, na Ásia, sim, mas também em Portugal, por exemplo, as pessoas trabalharam no escritório em Portugal 20 anos, 25 anos, porque gostavam de estar na empresa e sentiam-se acarinhados pela empresa, e até pelos donos da empresa, que vinham visitar os escritórios regularmente, que traziam os chocolatinhos para as meninas, etc. Portanto, eram tratados com carinho. Contratação. Quando estavas no processo de contratação, para garantir que tinhas as pessoas certas para o teu negócio, focavas-te em quê? Talento e currículo, vontade de aprender, espírito de equipa, colaboração de curto versus colaboração de longo prazo, uma mistura deles ou outros fatores? Era uma mistura, mas eu entrevistei, ao longo da minha carreira, entrevistei muita gente. E normalmente eu tendia mais por entender a inteligência emocional das pessoas e a vontade que as pessoas tinham de aprender, a curiosidade, se as pessoas eram curiosas ou não, porque currículos bons, é muito fácil ter currículos bons, mas isso não significa que as pessoas tenham talentos. E reconhecer o talento certo para o lugar certo. Porque o talento errado no lugar certo ou o talento certo no lugar errado não dá certo, não é? E, portanto, era importante. Evidentemente que tinham que saber línguas, tinham que gostar de roupas, gostar de trabalhar longas horas. Portanto, serem pessoas abertas ao mundo e terem vontade de aprender. E eu acho que tinha equipas realmente muito boas nesse aspecto. Luísa, lanço-te um desafio para esta conversa. Se fosses fazer um mapeamento breve de uma empresa de sourcing, ou seja, se fosses montar hoje uma nova equipa de sourcing, que itens ou que pontos é que estariam no teu plano de negócios para promover o máximo de sucesso que pudesses para esta nova equipa? Hoje, criar uma empresa de sourcing, uma equipa de sourcing, seria mais difícil do que aqui há uns anos atrás. Porque hoje em dia as empresas de sourcing ou os buying offices já não têm a mesma importância que tinham há uns anos atrás, quando nas fábricas ninguém falava línguas, não viajavam. Portanto, hoje tinha que se ter um outro approach, que era levar qualquer coisa, uma mais-valia para as fábricas e para os clientes. Porque é que eu, cliente, preciso ter alguém em Portugal para poder comprar em Portugal? Portanto, alguém que tenha muita experiência, que conheça o mercado, que tenha um entendimento do negócio muito profundo, que saiba o que é que se passa no mundo, o que é que está a mudar, e as coisas mudam todos os dias. Portanto, hoje em dia tinha que ser uma equipa muito aberta ao mundo, com muito conhecimento, muita tecnologia, porque hoje há tecnologias que foram desenvolvidas, amostras em 3D, novos tipos de acabamentos, novas estampagens, coisas novas que os clientes muitas vezes não conhecem e que as fábricas têm e que é preciso promover. Então tem que ser uma equipa um bocadinho diferente do que era há 20 anos ou há 30 anos atrás. Luísa, num contexto mais pessoal, em que áreas de negócio consideras que os gestores séniores ou empresários cometem os erros mais críticos capazes de destruir os seus negócios? Na minha opinião, são aqueles que acham que sabem tudo.
Pronto, os empresários que acham que já sabem tudo, esses normalmente falham. E os que têm sucesso são aqueles que vão com vontade de aprender, que ouvem os outros e que tentam perceber como é que o outro lado, ou os nossos parceiros, funcionam. E quando se respeita os nossos parceiros. E há muita gente que só porque é cliente acha que tem sucesso. E não é verdade. Luísa, o que é para ti liderar? Liderar é conseguir que uma equipa se sinta parte do todo. Uma equipa que sinta que faz parte do sucesso, que é respeitada, que é ouvida, que tem um líder que ouve novas ideias, que está aberto a ouvir novas ideias e que não acha que só por ser chefe ou por ser líder sabe tudo. E eu acho que é o mais importante numa liderança. E o meu estilo de liderança é, de facto, respeitar todos, respeitar pelas capacidades que cada um tem, pelos talentos que cada um tem e tentar envolver as pessoas e ter sempre a porta aberta para ouvir os problemas, ser empático e fazer com que as pessoas se sintam bem no seu trabalho e que gostem de vir trabalhar de manhã. Para a rúbrica recomendação de um livro, podes-nos recomendar 1 ou 2 livros com o respectivo autor, o tema, o que mais gostaste, o que te ensinou, o que te inspirou ou o que te fez refletir? Pronto, um dos livros que eu aconselho às pessoas e que eu li e que gostei muito e que me ajudou foi, de facto, Os Líderes Não Têm que Ter um Título, que é do Mark Sandeborn, acho que é Mark Sandeborn, onde, de facto, dá exemplos de pessoas que, sem estarem em posições chamadas de liderança, conseguiam liderar uma comunidade, liderar pessoas, conseguir coisas que, de facto, seriam do fórum de alguém que estivesse na liderança. Esse livro ensina, de facto, a sermos humildes, a ouvir os outros e a tornar-nos melhores líderes. Portanto, é um dos livros que eu aconselho. Há livros também do John Maxwell, que eu assisti a uma conferência dele em Hong Kong. Há do Mark Welch, acho que é. O Mark Welch, sim. Exatamente, que também tem livros interessantes. Portanto, são assim os 3 autores em termos de liderança, de teamwork, que eu posso aconselhar. Luísa, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Obrigado, Luísa. No próximo episódio continuaremos com as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.